Olá. Como sempre, que Jesus nos ampare, nos dê a sua paz, para nós fazermos mais um estudinho. Nós vamos abordar um pouquinho, então, esse tema, conhece-te a ti mesmo, que Sócrates viu no templo de Delfos essa inscrição e que modificou a vida dele. Mais ou menos, vai ser sempre didaticamente, como que nós somos. Já Freud dizia que nós éramos como um iceberg, que nós só conhecíamos de nós a parte que estava fora d'água, boiando, que ele dizia 90%, na verdade, quer dizer, 10% é 5% que boia, e 95% está embaixo d'água, que somos nós, mas que nós não conhecemos. E é interessante que às vezes nós tomamos determinadas decisões, vou fazer isso, vou fazer aquilo, e quando vê como que as correntezas subterrâneas ali da água nos levam para outro caminho, para outras tomadas de decisões. Então é interessante tentar conhecer o máximo possível esse bloco belíssimo que nós somos. O psiquiatra, doutor Jorge André dos Santos, que tem livros espetaculares, foi um ídolo da minha juventude, eu vivia com os livros dele, assistia às palestras dele. Ele coloca essa visão espiritualista e espírita, porque ele era espírita, dessa percepção do nosso inconsciente. Então nós vamos ter, e pode ver que bem fininho nessa representação, a zona consciente. O que seria a zona consciente? Aquilo que eu tenho consciência de mim. Então, se me pergunta, qual é o teu nome? Quando é que tu nascestes? Como é o nome do teu pai, da tua mãe? Tudo que eu sei, tudo que eu responder, está na minha zona consciente. Agora, vamos supor que ocorresse, não ocorreu comigo, mas vamos supor que ocorresse e alguém diz assim, tu te lembra que com 1 ano de idade tu foi mordido por um cachorro? Eu vou dizer assim, não me lembro. Então, isso está lá numa zona do inconsciente. Eu não lembro, mas eu olho para um cachorro e digo, tu lá e eu aqui. Eu tenho medo de cachorro, eu fico pouco à vontade com cachorro. No exemplo que eu estou dando, né? Comigo, isso, graças a Deus, não aconteceu. Eu adoro cachorro. Tem um pastor alemão que está sempre me lambendo aqui em volta. Mas então nós temos inúmeras experiências, inúmeros momentos que marcaram o meu comportamento, a maneira como eu reajo frente à vida e que eu não lembro. Coisas boas e coisas mais difíceis. E que eu não tenho essa percepção, porque está no meu inconsciente. E desta vida, por isso inconsciente presente, quantos de outras vidas, quantas experiências de outras vidas e que agora também moldam o meu comportamento. Mas eu sempre como um centro, um espírito puro, trabalhando todas essas experiências que eu vou adquirindo e me enriquecendo. Jung, famoso psiquiatra, gostava de colocar que nós seríamos como uma gigantesca esfera em que nós colocássemos um ovinho instalado em cima. Tudo que nós conhecemos de nós é esse ovinho instalado. Mas nós somos algo muito maior, ele chamava de o self. O Emmanuel, através da psicografia de Chico Xavier, gostava sempre de chamar de eu maior. Então existe um eu maior e esse euzinho, que aqui no meu caso, Rogerinho, que eu estou nesta vida. Então vamos falar um pouquinho sobre esse ovinho. Esse ovinho ele vai ter uma gema, que nós vamos denominar de ego, e a clara desse ovinho nós vamos denominar de persona. Fazendo esquematicamente, então, o ego no centro e a persona em volta. E de onde vem essa palavra persona? Vem lá das máscaras na Grécia, no teatro grego, não se tinha o ator fazendo as expressões. Ele usava máscara. Então, quando ele queria mostrar que estava alegre, ele botava uma máscara de alegre. Quando ele queria mostrar que estava triste, ele pegava uma máscara de estava triste, que eram as máscaras. E todos nós usamos máscaras.
no dia a dia, 24 horas por dia, como se diz, né? O tempo todo que estamos atuando, estamos cada vez, em cada lugar que nós vamos, nós trocamos uma máscara. Isso é a primeira vez que a gente estuda, parece até meio ofensivo dizer, está dizendo que eu uso máscaras. Mas é um processo normal do ser humano e da nossa capacidade de socialização. Ela funciona dessa forma, senão até não funcionaria, né? Que é o processo que nós trabalhamos. Então, eu vou ter uma máscara necessária para o momento que eu estou usando. Às vezes eu estou triste, mas me encontro com amigos, eu vou num ambiente, eu não preciso chegar lá com aquela cara de, não sabe o que eu estou passando. Eu boto um sorriso, né? Embora por dentro eu esteja lá com o coração apertado por um filho, por um irmão, por alguma coisa assim. E eu vou ter máscaras em cada lugar. Por exemplo, se eu estou no lar, eu tenho determinadas máscaras, né? Eu, quando visito minha filha e tenho lá meus netos, mas eu aperto eles e beijo, e vem cá com o vô, e né, aquele amorzão, assim, e eles riem e me apertam. Então. Agora, imagina, eu estou lá apertando meus netos, enchendo de beijo, aí eu saio, pego um ônibus, chego no motorista, e aperto o motorista e encho ele de beijo. Ele vai mandar eu descer do ônibus, né? Porque a postura que eu estou usando com meus netos, a máscara, a maneira como eu estou agindo externamente com meus netos, é diferente da maneira como eu vou agir num ônibus, num banco, né? Com os meus amigos, eu vou ter uma outra maneira de agir diferente da do motorista de ônibus, da rua. No trabalho, vai depender do meu trabalho, às vezes eu preciso ter uma postura de muita sobriedade, ou talvez eu possa ser mais relaxado. No local religioso é muito interessante, porque às vezes a gente está assim, meio, né? Aí entra na casa espírita, entra na igreja, tudo bom? Já faz aquela cara de bonzinho. É errado isso? Não é. É porque a gente já sabe que aquele é um local acolhedor. Aquele é um local onde as pessoas querem realmente crescer interiormente, querem perdoar, querem amar. E a gente até relaxa. E a maneira como a gente daí se expressa é de uma maneira doce. Então, enfim, em cada lugar que eu for, eu vou usar uma máscara. E isso é saudável. Isso não é uma coisa errada. Isso é normal e saudável. O que seria não saudável, patológico, doentio? Nós podemos abordar dois aspectos que não são saudáveis. Primeiro, é muita discrepância entre as máscaras. Eu não consegui harmonizar elas. Então, por exemplo, eu estou com as amigas, né? Gurias, não sei o que, tal. Então eu vou lá na confeitaria comprar uns doces para nós. Aí vai na confeitaria e aí pede os doces, e aí a menina que está atendendo no balcão diz assim, como está quente hoje, né? A gente olha com uma cara assim, né? Por que isso? Porque ela não é tua amiga? Porque ela está atendendo no balcão e tu só foi lá comprar uns docinhos? Não, você está sorrindo com as tuas amigas. Dá um sorriso para a menina do balcão. Dá um sorriso para a pessoa do Uber. Cumprimenta com um sorriso um vizinho, né? Então, a gente tem que cuidar, porque às vezes a gente faz essa máscara muito em função do nosso egoísmo, dos nossos interesses. Eu tenho interesse em estar bem com as minhas amigas, então eu estou bem. Com ela não tenho nenhum interesse, então... Não, ela é um ser humano como nós. E aquilo que eu estiver projetando no universo, o universo vai me devolver. Então, a gente perceber assim, por quê, né? E tentar ser mais coerente. E o outro processo também que é muito normal, e a gente não nota, esses processos, normalmente eles funcionam de forma inconsciente, é muito curioso isso, é a incongruência. Por exemplo, lá no trabalho, eu sou promovido a diretor, a CEO da empresa, ou então eu tiro um título lá de doutor, agora eu sou um doutor, seja lá na área que for, e aí eu acho que eu sou doutor, né? Eu fico com aquele nariz empinado que sou doutor, e aí eu sou doutor no lar, eu sou doutor na rua. Não, tu é doutor, é só um títulozinho no teu ambiente de trabalho, no teu lado profissional, mas no lar, tu é esposo, esposa, tu é pai, tu é filho, tu é irmão. Na rua, tu é um cliente,
tu é um vizinho. Entre os amigos, tu é só mais um amigo, não tem nada de doutor. Né? No local religioso, tu é mais um tentando crescer. Então, a gente tem que cuidar, porque sem querer a gente carrega essa máscara, se contamina com a máscara e não consegue mais tirar ela. Ela nos dá poder, principalmente as pessoas com o ego mais frágil, com o espírito mais infantil, recebem uma máscara assim e não conseguem mais tirar ela. E aí isso gera um sofrimento profundo, porque a reação de todos os outros não vai ser agradável e nós vamos sofrer. Então, se a persona é saudável, né, o que nós temos que buscar nesse processo? A coerência. Ou seja, é certo que eu vou ter que ter uma postura em cada local, mas ser o máximo eu mesmo em cada um deles. Né? Então, se eu sorrio no lar, eu sorrio na rua, eu sorrio entre os amigos, eu não preciso estar todo durinho no local religioso, agora eu estou dentro da casa espírita, dentro da igreja. Não, tem que ser eu. Quanto mais eu for eu, né? Quanto mais eu conseguir relaxar e ser autêntico, mais eu vou ter paz, mais eu vou ter harmonia. E o nosso miolinho ali do nosso ovo, o ego. Como é que se forma esse ego? Ele é riquíssimo, a gente em outras ocasiões vai abordar vários mecanismos que formam esse ego, mas aqui, para o nosso estudo aqui, nós podemos botar assim, o que principalmente molda o ego? Né? A gente adora essa foto aqui. É o exemplo. Nós nos co-criamos. Então, nós vemos os outros, né? Desde pequenininho, nós vemos os outros, dizemos, isso é interessante, está? E acolhemos aquela estrutura psíquica para utilizarmos ela. Começa desde a parelha pai e mãe, nós começamos a copiar o pai herói, a mãe, ou às vezes até dificuldades no pai e a mãe, mas nós acolhemos aquilo e passamos a ser nervosos, enfim. Irmãos, começamos a copiar os irmãos, começamos a copiar postura de amigos, de um herói lá que nós tivemos na infância, na juventude, ou que tenhamos até hoje, de um ídolo cristão. Enfim, nós vamos... Isso vai assim, como se diz lá, desde pequenininho até o final da vida. Nós vamos trocando fatias da nossa personalidade, da nossa maneira de ser, dizemos, não, isso aqui já não me serve mais. Isso aqui eu achei muito legal, a maneira como a postura como ele tem, a maneira como ela age. É muito bacana esse mecanismo da construção de nós mesmos, principalmente quando a gente toma consciência e faz isso de forma consciente, porque isso normalmente já funciona de forma inconsciente. Então, isso é saudável também, faz parte do nosso desenvolvimento. O que é patológico, o que seria doentio, o que seria não saudável nisso? Né? Quando eu sou tomado por uma fatia. Da mesma maneira lá que eu posso achar que eu sou um doutor em todos os lugares, eu posso ter lá uma personagem, que eu peguei uma atriz mais, digamos assim, da velha guarda, né? Porque eu não estou muito atualizado com novelas, mas a gente vê lá alguém na televisão, quem vê televisão, enfim, e aí já começa a cortar o cabelinho daquele jeito, já começa a agir daquele jeito, e já começa a vida a ficar difícil, porque eu não sou aquela pessoa. E eu tento imitar aquela pessoa. Eu leio a vida de Chico Xavier, aí eu quero ser Chico Xavier, eu ajo como Chico Xavier, aí eu sou um Chico Xavier com meus pais, um Chico Xavier com meus irmãos, e começo a ter uma personalidade insustentável, porque eu vou sofrer. Eu não sou o Chico. Eu posso ver coisas no Chico que todos nós vemos maravilhosas e todos nós buscamos nos espelhar, né, nas posturas. Puxa, que legal aquela doçura, que legal aquele silêncio que ele guardava em tantos momentos de aflição e de lutas, até de agressões que faziam a ele. Ele se mantinha sereno, né, sempre com o coração e os olhos elevados ao alto e um sorriso para quem se aproximasse. Então, eu posso ter características que eu posso tentar colocar em mim. Mas eu tenho que pensar, mas quem que eu sou? Eu não sou o Chico. Eu sou o Cicrano, filho da dona fulana, do seu Beltrame. Coisa boa, eu tiro cargas dos meus ombros, peso dos meus ombros. Eu não tenho que ser nada que eu não sou, não tenho que aparecer nada do que eu sou.
Eu sou eu, Rogerinho, né? Fulaninho, assim. Então, isso é saudável e eu preciso buscar o quê? A harmonia nesse processo. O Emmanuel, através do Chico, dizia, e Jesus via a parte boa de cada um. Então, é isso que nós temos que buscar. Né? Porque, às vezes, eu estou nervoso, vamos supor, né? Nervoso como meu pai. Né? Porque eu trago, o Chico dizia, a gente traz a química psíquica dos pais. Aí eu tenho que conversar comigo, assim, não, calma, né? Eu não quero ser nervoso assim, eu quero ser uma pessoa mais serena, né? Mas, ao mesmo tempo, meu pai era extremamente ativo, empreendedor, né? Dedicado, um cientista. E isso é legal. Né? Então, eu vou trabalhar a parte boa que meu pai me deixou. E a parte que eu não acho tão legal, eu tento cancelar. A minha mãe, inventando aqui, né? Era extremamente vaidosa. Né? E aí, quando eu vejo, eu estou ficando todo vaidoso, eu estou tentando ver o que as pessoas estão pensando de mim. Então, isso é um sofrimento horrível, a vaidade é um sofrimento terrível, é uma prisão. E aí, o que a gente tem que fazer assim? Né? Não, eu quero ser simples, eu quero ficar quietinho no meu cantinho, saboreando a vida, como dizia a Madre Teresa de Calcutá, no fim de tudo tu vai ver que não é nada com ninguém, é tu com Deus, é nós com o universo. Mas a minha mãe tinha a característica de ser muito estudiosa, sempre mergulhada nos livros, sempre estudando. Então eu digo assim, então essa característica vaidosa da minha mãe, eu vou tentar diminuir. Essa característica estudiosa, eu vou tentar amplificar dentro de mim. E assim eu vou buscando uma harmonia entre as estruturas que eu fui conquistando dentro de mim, na busca daquilo que eu quero ser melhor. Coerente, harmônico e autêntico. Mas nós estamos falando aqui em alma, né? Em outras ocasiões nós vamos amplificar esse estudo, mas a questão 134 do Livro dos Espíritos nos fala o que é a alma. Porque Kardec estava falando, né, com os espíritos, perguntando, eles diziam assim, e os espíritos dizem para ele, no universo existem basicamente 3 coisas: Deus, espírito e matéria. Tudo se resume didaticamente a essas 3 coisas: Deus, espírito e matéria. E aí Kardec pergunta, mas e a alma? O que é a alma que os espíritos às vezes se referem? E eles dizem, alma é um espírito encarnado. Então, veja, eu sou um espírito, né, que vou galgando os milênios na evolução e, periodicamente, eu encarno. Aí sim, aí eu encarno como uma alma. Como assim? Eu, por exemplo, na minha encarnação passada, eu era eu era francês. Né? Então, eu devia falar todo ju, né? Agora eu encarnei e então eu não tenho mais aquela alma de francês, aquele jeito de francês, aquele histórico de francês. Eu tenho de sul-americano, brasileiro, gaúcho, né? Que seria diferente se eu tivesse de baiano, estaria fazendo essa palestra assim, ó, gente. Né? Se eu tivesse encarnado no Japão, estaria falando essa palestra para vocês assim, né? Porque agora eu sou japonês. O que tem de diferente? Eu sou assim, né? Não, eu estaria com a alma de japonês. Então, agora, cada um de nós estamos usando uma alma. E existe, como eu disse, um estudo bonito esse sobre a alma, a gente vai abordar mais adiante, mas eu queria pegar só uma característica da alma. Que tipo de inteligência eu vou estar usando nessa alma, que eu vou estar nesta encarnação? Porque em cada encarnação eu venho com uma alma e uma inteligência. Olha que interessante isso. Porque a inteligência, nós achávamos que se media ela através do teste de QI, que é o coeficiente de inteligência. Então se dizia, essa pessoa é muito inteligente, essa pessoa é menos inteligente, essa pessoa é nada inteligente. E claro, a ciência avança e se descobriu que teste de QI só testa QI, não testa mais do que isso. E nós somos muito mais ricos do que isso. E um dos grandes pesquisadores nessa área é o Howard Gardner, da Universidade de Harvard, e ele descobriu as múltiplas inteligências que a criatura humana tem. Então, por exemplo,
eu posso encarnar, trazendo para trabalhar nessa encarnação uma inteligência lógico-matemática, que abrange a capacidade de analisar problemas, operações matemáticas, medida sim, essa é medida por teste de QI. É mais desenvolvida em matemáticos, engenheiros. Eu posso vir com uma inteligência linguística, então caracterizada mais pela sensibilidade da língua, falada e escrita, também medida por QI, são as únicas duas que o QI mede, que é predominante em oradores, escritores, poetas, então eu tenho mais facilidade, eu tenho uma inteligência para essa área. Mas eu posso ter, por exemplo, uma inteligência espacial, que lá o orador, o engenheiro não consegue ter desta forma, expressa pela capacidade de compreender o mundo visual de modo minucioso, é desenvolvido em arquitetos, desenhistas, escultores, marceneiros. Às vezes pode ser um grande linguista ou um grande médico e vai fazer uma casinha de cachorro e toma uma surra para conseguir modelar e encaixar madeira, porque não tem essa habilidade, teria que conquistar essa habilidade. Ou a gente vai numa praia assim e diz assim, que lindo, essas montanhas rochosas, né? Mas uma pessoa com essa inteligência espacial diz assim, não, mas eu podia cavar aqui, cavar ali, cavar lá. Olha só, esse templo de Kailasa na Índia, em que alguém enxergou e foi cavando, disse assim, cava até aqui, aí para, que aqui é a cúpula, agora cava assim, ali aqui é um animalzinho, cava assim. E é um templo gigantesco, belíssimo, que funciona na Índia, por uma inteligência espacial superior. A inteligência musical expressa-se através da habilidade para tocar, compor, apreciar padrões musicais, sendo mais forte músicos, compositores, dançarinos, e que trazem esse alimento para a nossa alma. E é uma conquista, é uma área em que a pessoa está trabalhando e que outros não têm o ouvido, não têm... Não adianta, é uma coisa em cada encarnação nós vamos desenvolvendo. O André Luiz é um médico que psicografa através do Francisco Cândido Xavier, como vocês conhecem. Ele narra no livro Nosso Lar que a espiritualidade superior informou, né, compreendeu e informou que a música eleva a criatura humana. Então, em todas as ruas de nosso lar tem baixinho sempre melodia no ar. Olha que lindo isso, porque a melodia eleva a criatura humana, inunda ela de disposição, de alegria, de força. Então, eu particularmente estou sempre ouvindo música, eu preparo as palestras ouvindo música, né? Porque alimenta a gente. Então, que bela inteligência fundamental para a criatura humana. A inteligência físico-sinestésica ou corporal traduz-se na capacidade de utilizar o corpo para dança, esportes, desenvolvido em mímicos, teatros, dançarinos, esportistas, por exemplo. Salva vidas. Tem essa capacidade de utilizar o corpo para salvar vidas. E não é fácil tu ter essa capacidade de domínio sinestésico para enfrentar um mar agressivo e salvar pessoas. Olha que lindo esse processo. Em cada momento nós estamos desenvolvendo potenciais e, na verdade, no decorrer das nossas encarnações, nós vamos ter que desenvolver todos, né? Porque aí nós vamos ter a plenitude do aproveitamento da escola Terra. A inteligência intrapessoal, eu botei o intra um pouquinho maior, que tem uma outra parecida, expressa-se na capacidade de se conhecer para poder trabalhar com outros, estando mais desenvolvido em escritores, psicoterapeutas, conselheiros e empresários. E tem a interpessoal, que é uma habilidade de entender as intenções e motivações dos outros. Encontra-se mais desenvolvido em políticos, religiosos e professores. A gente nem precisa falar aqui em professores, né? Nenhum de nós estaria aqui lendo essa palestra, estudando, crescendo, sem os professores, né? Os professores são a base, né, do desenvolvimento e do passar adiante, esse co-criar com o pai, né? Co-criando naquelas formações que eu coloquei, que a gente pega dos pais, dos amigos. Quantos de nós, eu tenho, quantos de nós temos aquele professor que nos influenciou,
que modelou o nosso caráter, a nossa personalidade. Naturalistas, veja quantas inteligências, 8 inteligências. Traduz-se na sensibilidade para compreender os fenômenos da natureza, paisagistas, arquitetos, a ecologia, o Darwin, assim. E olha o que nos trouxe. Aqui nós temos à esquerda o Lutzenberg, à direita o Burla Marx. E, por fim, vejam só Harvard estudando as inteligências. A inteligência espiritual. A capacidade de refletir sobre questões fundamentais da existência, aguçada em vários segmentos diferentes da sociedade. Que legal isso, né? E, portanto, nós viemos com uma alma, com uma inteligência e aquilo que Emmanuel chama de uma escritura individual. Já nós vamos encontrar em Mateus, mas tudo isso aconteceu para que se cumpram as escrituras dos profetas. Ou seja, existe um plano para todos nós, para as coisas e para nós. E Emmanuel coloca, o desígnio a cumprir-se não constitui característica exclusiva para a missão de Jesus. Cada homem tem um mapa da ordem divina em sua existência. Olha que lindo isso. Cada homem tem um mapa da ordem divina em sua existência a ser executado com a colaboração do livre-arbítrio no grande plano da vida eterna. E aí nós pegamos 3 belas lições. Primeiro, qual é o meu caminho individual? O que está traçado para a minha escritura individual? Qual é a minha caminhada nesta encarnação? Então, às vezes, a minha caminhada, elas podem ter em etapas, uma primeira etapa, uma segunda etapa, então pode ser inicialmente ser uma mãe que é o exemplo daquele lar, que segura aquele lar, que ampara todos que estão ali em volta, que dá a energia para aquele lar, ou um avô, uma avó, o meu avô particularmente, foi um exemplo para a família toda a família carrega um pedaço dele como exemplo de determinação, de bondade, de firmeza, de amor. Então, que coisa linda, nós podemos ser um esteio para uma família, para uma comunidade, ou no trabalho que a gente realiza, na atividade que a gente está realizando. Todos nós temos um processo de desenvolvimento interno, desenvolvimento interno e ação externa. A segunda questão para nós olhar, né, aqui eu desperto o dom que há em ti, que dizia Paulo, né? Que linda essa frase. Né? A segunda coisa, então, é não desejar que o outro seja mais do que pode ser. Isso é fundamental no nosso trabalho. Eu vi uma vez um grande empresário, perguntaram para ele qual era a lição maior que ele tinha, podia deixar, né, numa entrevista, disse assim, não desejar que o outro seja mais do que pode ser. No trabalho, no lar. Às vezes a gente quer que o esposo ou a esposa seja de tal forma, o filho, o irmão. Cada um é de uma riqueza infinita e está dentro de um planejamento individual que nós desconhecemos. E temos que deixar cada um no seu ritmo e no seu desabrochar. E, portanto, vem o terceiro. Deixe que cada um desabroche o seu caminho pessoal. Ele não tem que ser como eu sou, não tem que fazer como eu faço. Ele pode não ser religioso e ser uma criatura que ama a Deus e trabalha para Deus constantemente na ciência, no trabalho, aonde for. Então, isso é lindo a gente perceber. Cada um está no seu caminho pessoal. E deixe que cada um desabroche. Auxilia, ampara, sorri, colabora, ser útil, mas deixa a liberdade de cada um, como queremos a nossa. Se o ego é a alma, aí eu posso fazer um novo quem eu sou. Porque a gente olha assim, tá, persona não sou eu. São as máscaras, ou seja, a maneira como eu ajo de forma de socializar em torno de mim. Não sou eu, são a minha socialização. O ego não sou eu, o ego são fatiazinhas de cada um que eu peguei e moldei a maneira como eu estou agindo agora aqui na Terra. Então, o que é isso? Isso se chama minha
personalidade, que vem de persona ali mesmo, né? Minha personalidade. Mas eu não sou a minha personalidade, eu estou essa personalidade. Eu estou agora Rogério, eu estou brasileiro, eu estou gaúcho, mas eu não sou. Eu sou um espírito eterno, uma individualidade ampla, gigantesca, infinita, momentaneamente encarno para realizar o processo de crescimento interno e externo. Então, esse eu maior que nós falamos lá no início. E é esse eu que deve fazer as escolhas na nossa caminhada. Porque a gente tem a ideia, assim, de que eu estou sempre atento, né? Se eu estou acordado, eu estou pegando tudo que está acontecendo à minha volta. Eu estou consciente do que está acontecendo à minha volta. E a gente acha, então, que a gente, né? Por exemplo, se eu dissesse para vocês estão prestando atenção na palestra? Estão. Vocês estão assistindo ela desde o início? Não, estamos, sim, claro, estamos assistindo direitinho. Mas o que é interessante nisso aí, né? É que a gente acha que está assistindo constantemente, mas a gente está constantemente piscando, né? Por exemplo, quando eu estava lá falando sobre cachorro, né? Podia ser mordido de um cachorro, mas eu tenho um cachorro. Alguns de vocês já podem ter dito, eu também tenho um cachorro, é um sem vergonha, ele está sempre fazendo isso, esse dia ele pegou meu sapato, e tal. Aí depois a gente volta para a palestra, ou seja, a gente dá uma introspecção e depois retorna. E esse processo é normal, isso ocorre muito quando a gente está assistindo palestra ao vivo, né? E aí a gente está assistindo a palestra, daqui a pouquinho a gente vai e todo mundo faz, a gente meio que volta e pergunta para a pessoa do lado, se é um amigo, diz, o que houve que ele falou que eu não ouvi? Porque a gente estava, como se diz, viajando. E a gente constantemente, no nosso dia a dia, pega o material, faz uma assimilação, pega novamente o material, faz uma assimilação. Enquanto nós estamos fazendo essa assimilação, estamos fazendo esse processo, nós estamos perdendo lá fora. O consciente está perdendo lá fora, embora o inconsciente esteja antenado em tudo que está acontecendo. E outro processo que pode acontecer é o nosso grau de interesse, né? Não só eu pisco, como varia o meu grau de interesse. Tá interessante, eu estou olhando. Se não está já muito interessante, eu já começo. Se essa palestra está começando a ficar chato, já começa a esmaecer o meu foco, né? Eu brinco, alguns já dão aquela olhadinha para o relógio, olho para o relógio de trás, assim. Então, eu já começo a perder, é como se eu começasse a desligar o meu gravador, né? Porque todos funcionamos assim, piscando e com grau de atenção. E mais ainda, né? Toda uma coisa está ocorrendo em volta, né? E a gente não vê. Por exemplo, se eu dissesse assim, né, daqui um mês, eu perguntasse para você assim, tu lembra daquela palestra? Lembro, né? Vai lembrar de algumas coisas, assim. Que cor era a camisa do palestrante? A gente vai ficar assim, né? E o que tinha atrás do palestrante? Agora, se fizer uma hipnose, vai dizer assim, não, ele estava com uma camisa branca, atrás tinha uma janela que dava para outra parte, tinham duas estátuas, tinha vários livros, passou um carro em determinado momento, porque o nosso inconsciente grava tudo. E isso é fantástico. Ele vai estar lá na chamada estrutura subliminar, que é todo um mundo que depois vai agir na nossa maneira de ser. Eles fizeram um estudo muito interessante com essa estrutura subliminar. Um filme são várias fotografias, digamos assim, vários pedacinhos. Então, eu tiro um pedacinho, uma foto aqui, uma foto aqui, uma foto ali, uma foto ali, uma foto ali. Se chama frames, né? Vários frames. Depois eu passo 60 vezes por segundo essas fotos. Brrr, e aí dá a sensação de movimento. Agora o Will Smith recentemente fez um filme de 120 frames por segundo. Passa 120 fotos por segundo para conseguir uns efeitos 3D. E o que eles fizeram? Eles botaram num filme de vez em quando um quadradinho entre 60 por segundo, escrito beba tal refri e coma pipoca. Eu não vou dizer qual é a propaganda do refri, mas vocês podem imaginar. Ninguém lê. É impossível estar passando 60 quadradinhos por segundo, tu lê aquilo ali. O consciente não lê, mas o inconsciente lê. Olha que espetáculo isso.
E eles fizeram, no tempo dos cinemas de bairro, eles botaram no cinema, no outro lado da rua, tinha uma banquinha vendendo tal refrigerante e pipoca. Quando eles passavam o filme normal, sem essa inserção, as pessoas saíam dos cinemas, iam para suas casas, alguns atravessavam a rua, iam comprar pipoca, um refrigerante, mas a maioria deixava assim. Né? Quando eles passavam com esse beba tal refri, as pessoas saíam tipo robozinho, faziam fila para tomar o refri e para comer a pipoca. Olha que impressionante, isso passou a ser chamado de propaganda subliminar. O primeiro país que proibiu foi o Canadá, depois Estados Unidos, depois a Europa. Hoje é proibido no mundo todo, porque manipula, né? Trabalha com o nosso inconsciente. Embora isso seja proibido, mas a gente ainda tem aqueles iates maravilhosos, né? Naquelas praias maravilhosas, e a gente nunca vai conseguir estar naquele iate, naquela praia, mas tem aquela bebida, a gente acaba marchando de uma certa forma ou de outra, né? Mas temos que estar atentos, né? Mas existe todo um mundo subliminar agindo. Por exemplo, teve um caso clínico de uma senhora que teve um surto em casa, entrou em coma, foi levada para o hospital em coma, acordou 3 dias depois, assustada, não sabia onde que estava, o que tinha acontecido. Aí eles começaram a tratar ela e resolveram utilizar a hipnose para tentar entender o motivo que levou àquele trauma inicial e aquele coma inicial. E o que hoje em dia até a medicina tem trabalhado bastante isso. E através da hipnose, ela conseguiu lembrar o que tinha acontecido antes do trauma e foi lembrando, disse, não, eu me lembro, e me trouxeram para o hospital. E na entrada do hospital me botaram numa maca e estava marcando tal hora no relógio do saguão e uma enfermeira assim me atendeu. E eles ficaram impressionados, porque ela estava em coma, com olhos fechados, totalmente apagada, como se diz. Aqui a gente já pode dar uma olhada não só no inconsciente, mas na dualidade mente-cérebro, né? Embora os meus sentidos estivessem adormecidos, eu estou pegando tudo em volta. E eles foram, então, examinar para ver se aqueles dados eram coerentes, e eram. Ela chegou exatamente na hora que ela falou, foi colocada numa maca, a descrição da enfermeira que atendeu era exatamente a descrição que ela tinha dado. Então, veja quanto o nosso inconsciente está gravando tudo em volta. E não aconteceu isso, mas dando um exemplo só para a gente ilustrar. Vamos supor que, quando ela fosse colocada na maca, ele se atrapalhasse, ela caísse da maca e machucasse o braço, ou alguma coisa assim. Ela não ia se lembrar disso, mais tarde ela ia sentir dor no braço, ia dizer assim, não, tu te bateu, ia ficar por isso mesmo, tal. Ia passar alguns anos, até podia ser, um dia ela ia necessitar ir para o hospital de novo, iria acordada, ia chegar na entrada do hospital, eles iam perguntar assim, tu quer ir para a maca ou tu quer ir para a cadeira de rodas? Ela vai dizer assim, eu prefiro a cadeira de rodas, mas não quer ir na maca? Não sei por que maca não. Né? Porque ela tem registrado um tombo de maca, que ela não lembra. Né? Então, sempre que a gente tem esse não sei por que, é alguma experiência que a gente tem dentro de nós. E algumas a gente tem que dar uma analisada, ou começar a dizer assim, tá, chega de ter medo de escada rolante, ter medo de lugar abafado. Isso passou. Né? Eu preciso agora tirar essa coisa velha de mim e começar a ter um enfrentamento com mais liberdade frente à vida. Vê que interessante isso. Outro exemplo, uma moça está lá no seu escritório, bem feliz, trabalhando, daqui a pouquinho começa a dar um aperto no peito, começa a dar uma dor de cabeça, uma vontade de chorar, um mal-estar, quase que um desmaiamento. Ela se sente mal, chega a pedir para ir embora e vai embora. Ela não sabe, mas ela estava trabalhando e lá fora passou aquele carro tocando aquela música que ela tinha com aquele noivo que deixou ela no altar. Ela não escutou, mas o inconsciente escutou e mexeu todo aquele processo interno. Então, quantas vezes a gente tem aquela coisa assim, aquele aperto, aquela sensação, e a gente brinca, né? Tem algum obsessor aqui.
Às vezes nem os obsessores aguentam, até eles saem, né? Porque, na verdade, são memórias ativadas. Esses momentos é sempre um momento de a gente parar, fazer uma prece assim, por que que eu estou assim? Se há alguma memória ativada, que eu possa trabalhar isso, conversar com as nossas memórias. Se conseguir até localizar elas, melhor ainda, né? Ah, eu sou nervoso, eu sou carente, eu sou avarento. Nós vamos nos conhecendo, né? Um outro exemplo também muito interessante foi com Jung. Ele estava caminhando numa zona rural com um colega da universidade. Ele disse assim, que interessante, está me vindo memórias da infância, nós estamos falando de coisas da universidade, não tem sentido isso, vamos voltar. E eles voltam caminhando mais de 1 quilômetro, e quando eles passam numa casa que criava ao fundo patos. E ele nem notou isso quando ele passou por ali. Mas ele crê que o cheiro do pato entrou e o inconsciente ativou as lembranças do pai dele que criava patos na infância. Então, imagina perfumes, sons, situações, né, imagens, ativando toda uma riqueza belíssima dentro de nós, e que nós temos que ir aprendendo a ter esse autodomínio, esse autocontrole, e trabalharmos isso a nosso favor. Um outro problema é quando a gente acha que a vida é só o ego, eu sou só o Rogerinho. A vida eu sou o Rogério e acabou, essa é bobagem, né? Ou seja, eu crio o meu mundo só em aparecer, em ter, né? Eu sou o Rogério, eu tenho isso, eu apareço assim. E aí o que vai acontecer? Eu vou estar com excesso de ego e vou sofrer. Porque eu vou estar fechado sobre mim mesmo. Eu sou o centro da atenção. Se coloca dentro da alquimia esse símbolo do dragão comendo o próprio rabo. É o Uroboros, que é o ego imaturo. É aquela criatura que é fechada sobre si mesmo. O mundo tem que girar em torno dele. Ele ainda não conseguiu se abrir e perceber que existem outras pessoas em torno dele, com necessidades, com afetos, com processo. Ele ainda acha que o mundo tem que girar em torno dele. E aí, normalmente, ele entra em estado de vítima, vive em estado de vítima. A culpa é, tu não conhece meu marido, tu não conhece minha esposa, tu não conhece meu filho, a culpa é do governo, a culpa está sempre lá fora, quando, na verdade, é tudo uma construção interna. O que vem de fora é para a nossa experiência, mas a postura, o céu, eu que cultivo dentro de mim mesmo. E normalmente essa criatura acaba ficando doente. Então ela tem dores de cabeça, ela tem desmaios, ela tem incapacitações, tudo, como se diz, psicossomático, reações desse ego fechado sobre si mesmo, que tem que aparecer, que tem que ser no mundo, e ele esquece de olhar para dentro de si, que é onde está o verdadeiro tesouro. Então o ego age no mundo, que quer dizer o quê? A maneira como eu me relaciono com as pessoas, a maneira como eu atuo nas atividades, e o mundo vai reagir sobre mim da mesma forma. Então já deve ter acontecido com vocês, uma vez aconteceu comigo no atendimento fraterno, depois até vi outros casos. Era uma senhora, já com uma idade mais avançada, e ela foi conversar comigo e foi reclamar que ela era sozinha, que os filhos nunca visitavam, que os filhos nem telefonavam, né? Num primeiro momento, a gente pensa assim, que filhos ingratos. E até pode ocorrer que sejam filhos ingratos, né? Porque existem filhos egoístas, é natural isso, né? Mas, como a gente está sempre amparado nesses momentos pelos amigos espirituais, foi mais claro perceber que o problema não era os filhos, o problema era ela, que era uma pessoa extremamente possessiva, desculpem dizer, extremamente desagradável, e ninguém aguentava ela, nem os filhos aguentavam ela. E a gente não enxerga, às vezes, isso na gente. E a gente se acha vítima. Ah, ninguém me procura. Mas também, quando procura, tu reclama. Por que tu não vem aqui? Por que tu não sei o quê? As pessoas se afastam, né? Então, a vida nos responde de acordo com como nós agimos, atuamos na vida. E mais ainda, isso aí é a primeira vez que eu vi, eu levei um susto até. Existe o Mahabharata, que seria a Bíblia dos indianos, e dentro do Mahabharata tem o Bhagavad Gita, que seria tipo o Novo Testamento dos indianos, que é belíssimo, né?
que é um dos emissários que Jesus mandou, Krishna, e ele então está conversando com o seu discípulo, Arjuna, e ele explica para Arjuna que a nossa ação no mundo não tem nenhum valor. Que eu posso fazer qualquer coisa no mundo, que o universo não está preocupado com a nossa ação. Eu posso até matar alguém, que o universo não está preocupado com a nossa ação. Quando eu li isso, eu levei um susto, assim, até matar alguém. Ele foi bombástico até no seu exemplo, né? E aí ele prossegue. Porque o que vale do que nós lançamos no universo é a nossa intenção. E é isso que o universo nos devolve. Então, eu posso estar passeando com amigos naquele precipício, naquelas montanhas rochosas que eu mostrei lá no início da palestra, passeando com amigos ali, e um amigo tropeça e fica caído só com os dedinhos segurando, assim, quase caindo lá embaixo, e eu corro para ajudar. Só que eu sou um estabanado, corro, já me tropeço e caio por cima dele, empurro ele, e aí mesmo, a minha empurrada dele, que ele cai e morre. Eu matei ele, né? Fui eu que matei ele, podia ter ajudado ele. Mas qual foi a minha intenção? A minha intenção foi ajudar. O que vale é a minha intenção. Eu brinco assim, ele depois vem numa mesa mediúnica e diz assim, olha, a próxima vez tu não tenta me ajudar, deixa que eu tento sair, né? Brincando com um exemplo forte aqui. Mas essa é a questão, né? Qual a minha intenção quando eu vou ser amigo de alguém? Qual é a minha intenção? A minha intenção é porque essa pessoa vai ser favorável a mim de alguma forma, só porque eu quero ser amigo, eu quero trocar experiências. Qual a minha intenção de ir na casa espírita, de ir na igreja? É porque daí eu vou ser amparado pelos espíritos e a minha vida vai ser melhor? Ou é porque eu quero realmente crescer, que eu quero realmente mudar e me tornar uma pessoa melhor? Então eu tenho que sair desse processinho do ego e ir lá buscar a minha real intenção de estar com essas pessoas, de ir em tal lugar, de fazer tal coisas, que ela vem às vezes de coisas dessa vida, ou às vezes lá de coisas do passado. Então aí vem o autodescobrimento. Se eu estou muito confuso com esse processo de administrar a minha persona, administrar o meu ego, eu preciso procurar uma terapia acadêmica, né? Eu preciso procurar um psiquiatra, eu preciso procurar um psicólogo. Isso vai me fazer bem. Para isso existe toda uma ciência maravilhosa que estuda e nos auxilia à conquista de nós mesmos. Ou eu estou melhor, né? Eu posso procurar apenas a terapia espírita, o apoio fraterno para conversar, o evangelho no lar, onde essa família se reúne uma vez por semana para conversar sobre o que aconteceu durante a semana, por que eu fiquei nervoso aquela hora, por que eu deixei de fazer aquilo, ou o estudo da doutrina, né, que faz com que a gente vá ampliando a nossa capacidade de percepção e aí vá adquirindo mais sabedoria, mais conhecimento. A reflexão, eu gosto muito de Santo Agostinho, ele dizia que antes de deitar, ele levava 2 montinhos de pedra, umas pretas e umas brancas. E aí ele repassava o dia. Como é que foi aquela hora da manhã? Eu fiquei meio nervoso. Aí ele botava uma pedrinha preta. É aquela hora eu ajudei alguém. Eu botava uma pedrinha branca. É aquela hora. E aí ele olhando o que era legal, o que não era legal. Ele dizia que no início, um monte de pedrinhas pretas era bem maior que o de pedrinhas brancas. Mas a gente vai se conhecendo cada vez que faz essa reflexão antes de deitar. E no dia seguinte, estou tendendo a ficar nervoso. Estou tendendo a ficar grosseiro. Estou tendendo a ficar preguiçoso. E a gente começa a modificar. Ele diz que depois, com o tempo, foi mudando o tamanho. Pedrinhas pretas nós sempre vamos ter, porque nós vamos ter sempre o que crescer. Mas vamos estar cada vez melhores, mais donos de nós mesmos. A meditação, quando nós descascamos esse ego e vamos para o nosso eu mais profundo, junto com a oração, que uma tem que sempre trabalhar junto com a outra, para descortinar essa nossa realidade interna. Porque a questão é assim, esse mundo interno, essa minha realidade interna, é o que eu lanço no mundo. E o mundo me responde com a realidade que eu lanço no mundo. Gera a realidade que cerca. Então, para uns, como está lindo a vida, como as coisas estão melhorando,
como as pessoas estão se acordando dos seus potenciais internos, como as pessoas estão parando para ver palestras, estão parando para ler, como esse momento de introspecção que nós somos levados, está levando tantas pessoas a perceber Deus, perceber os verdadeiros valores, perceber os valores da saúde, do amor, de um abraço, de um carinho, de um beijo, como tesouros preciosos, enquanto outros, assim, meu Deus, onde é que o mundo vai acabar? Que desespero, quanta sombra, porque é a nossa realidade interna. Então, quanto mais eu conseguir perceber a luz que eu trago, o vós sois deuses, mais a vida vai se tornar para mim mais clara e melhor. É interessante quando eu vou modificando os meus processos internos, até aquelas pessoas pessimistas, desagradáveis, negativas, começam a não gostar mais de mim. Desculpa até falar assim, mas se afasta. Ele agora está chato. E se afasta. A gente começa a receber menos mensagens negativas, porque a gente não alimenta aquilo, as pessoas param de mandar mensagens negativas, e a nossa vida passa a ser o que tem que ser, que é essa beleza de aprendizado. Nós estamos numa escola onde existem espíritos infantis que ainda matam, roubam, né? Desde da roubo à mão armada até a roubo em grande escala, e espíritos que estão lá desenvolvendo potenciais maravilhosos na ciência, na arte, na beleza. É uma escola maravilhosa. E cabe a mim ver aonde que eu quero estar inserido, aonde eu quero estar crescendo. A entrega a esse eu maior. Ele vai me levar a isso. Porque se eu sou um eu, né, se eu percebo que eu sou esse eu infinito, eu tenho que deixar de ser esse Rogerinho e perceber esse eu infinito. E fazer com que o Rogerinho converse com esse eu infinito. Porque o Rogerinho é muito pobrezinho. Então eu tenho que parar um pouco e fazer essa introspecção e dizer assim, é legal ou não é legal? Faço ou não faço? Vou ou não vou? E quando eu começo a fazer essa conversa interior, a minha consciência, que é a minha experiência milenar, começa a se abrir. E eu começo a ser um ser mais lúcido. E é nesse momento em que eu estou nessa conversa interior com os nossos amigos espirituais, e todos nós temos aquilo que se chama um anjo da guarda, como o Chico tinha, o Emmanuel, o Divaldo, a Jandiane, todos nós temos. Aquele amorzão que ficou do lado de lá, olha, eu vou estar te intuindo, te dando força. E eles ficam mais claros quando nós paramos para ouvir. E se amplia mais ainda o nosso potencial. E nós aí começamos também a ouvir o nosso amorzão. Vinde a mim, vós que estáis cansados e fatigados, que eu vos aliviarei. Porque o meu fardo é leve. Porque ele não pede para nós carregar mais do que nós precisamos. E o meu jugo é suave, porque é sempre de eterno perdão. Levanta e começa de novo. Vamos adiante, desabrochar, nós temos o infinito pela frente. E claro, principalmente quando nós entramos para dentro de nós, nós vemos Deus. Deus em nós, brilhe vossa luz, vós sois Deus. E aí nós compreendemos quando Paulo dizia, eu de mim mesmo nada posso, mas tudo posso naquele que me fortalece, porque eu me ligo ao universo de luz, ao universo maior que me conduz. E passo a caminhar na Terra como um ser de luz, que é esse o objetivo de todos nós. Esse é o convite que os amigos espirituais nos fazem constantemente. Vive no bem, vive em paz. Tu pertence a Deus e Deus cuida de ti com imenso amor. E assim nós falamos com o nosso eguinho, com imenso amor. Eguinho, não seja guloso. Eguinho, não seja egoísta. Eguinho, não seja nervoso. Vamos crescer. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E amar a vida é amar a Deus. Amar a si mesmo para poder amar o outro como a si mesmo. Emmanuel nos coloca para encerrar o homem com Jesus. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Quando eu li isso,
Eu fui para o dicionário. O que é regozijo? Regozijo é gozo intenso, satisfação intensa. Então, vejam só, tenha satisfação intensa no Senhor. Outra vez digo, tenha alegria intensa em Jesus. Porque com Jesus ergue-se o homem, da treva à luz, porque a gente fica mais consciente. Da inércia ao serviço, que a gente sai daquela estagnação de vítima. Da ignorância à sabedoria, porque a gente começa a compreender a beleza do universo e os potenciais que nós temos para desenvolver. Do instinto à razão, que começamos a deixar aquelas coisas animais para trás. Da força ao direito, porque começamos a amar e perdoar, e, portanto, do egoísmo à fraternidade. Da monstruosidade, da coisa grosseira que nós éramos, à beleza que estamos nos tornando. Do vício à virtude, da aflição ao contentamento, do lodo à glória. Homem, meu irmão, regozijemo-nos em plena luta redentora. Que píncaros de angelitude podemos alcançar, todos nós, se nos consagrarmos realmente a Jesus. Então, obrigado, Jesus. E obrigado a todos por mais esse estudinho. Muito obrigado. Vamos ficar com Jesus.